Cara, eu ainda fico meio nervoso quando lembro disso que aconteceu na fazenda aqui de casa. Foi numa sexta-feira. Eu lembro porque tinha voltado mais cedo do trabalho e estava ajudando meu pai com os bichos. A fazenda não é grande. São só uns 20 alqueires, mas é da família há muito tempo. Meu avô que comprou esse pedaço de terra e sempre criou gado aqui. A gente sempre trancava bem a porteira dos fundos porque os bois ficavam no pasto de lá. E meu pai sempre falava que tinha que trancar direito, senão eles saíam e dava problema com os vizinhos. Aquele pasto fica meio afastado da casa, uns 500 metros, bem no pé da serra, onde tem uma mata fechada que ninguém entra porque é muito densa. Naquela noite, eu mesmo tranquei a porteira. Passei o arame bem apertado e ainda dei mais 2 voltas porque estava ventando e eu pensei que podia afrouxar. Era um arame novo que meu pai tinha comprado na cidade, bem grosso, daqueles de cerca de gado. Eu lembro que até comentei com ele que estava bem resistente, que não ia quebrar fácil. A porteira era simples, de madeira, mas estava firme. Antes de voltar para casa, eu ainda dei uma olhada nos bois. Contei eles. Estavam todos ali pastando, tranquilos. Era uma noite meio abafada, sem lua, escura que só. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou se estava tudo certo lá nos fundos. E eu falei que sim, que os bichos estavam sossegados. Aí, na manhã seguinte, quando fui levar a ração para os bichos, eu vi aquela bagunça toda. Ainda estava meio escuro. Devia ser umas 5:30 da manhã, mas dava para ver que tinha alguma coisa errada. A porteira estava aberta, mas não aberta normal, como se alguém tivesse apenas destravado. O arame estava todo enrolado, assim, sabe? Como se alguém tivesse puxado com uma força que eu nem consigo imaginar. Mas não era cortado, não. Estava esticado mesmo, como se fosse barbante que alguém puxa até arrebentar. Eu fiquei olhando aquilo sem entender nada, porque para fazer aquilo ali precisava de uma força que nem trator tem. O arame estava enrolado em volta dos mourões, todo retorcido, como se uma coisa muito forte tivesse puxado ele de um lado só até ele ceder. Era impressionante de ver porque aquele arame era resistente demais para fazer aquilo. E aí eu vi as marcas no barro. Tinha chovido uns 2 dias antes, então o chão ainda estava meio molhado e dava para ver as pegadas bem claras. Eram pegadas fundas, mas não de boi, nem de cavalo, nem de nada que eu conhecia. Eram diferentes, maiores que pegada de boi, mas com um formato meio estranho. Pareciam de bicho, mas tinham marcas de garras nas pontas. E eram pesadas, porque afundaram bem no barro. Tinha uma trilha de pegadas que ia da porteira até a mata, como se a coisa tivesse vindo da floresta, arrebentado a cerca e depois voltado para o mesmo lugar. E espalhado pelo chão tinha umas manchas escuras que pareciam sangue, mas já estavam meio secas. Não era muito sangue, eram respingos aqui e ali, como se a coisa estivesse ferida ou tivesse se machucado no arame. Foi aí que eu me toquei que o Rex, nosso cachorro, não tinha aparecido para comer como sempre fazia. Ele era um vira-lata grande, meio pastor alemão, que meu pai tinha adotado quando era filhote. Todo dia de manhã, quando eu chegava com a ração dos bois, ele vinha correndo, balançando o rabo, pedindo um pedacinho de ração. Mas naquele dia nada. Eu comecei a chamar e nada, assobiei, bati palma, mas ele não apareceu. Aí resolvi procurar. Andei por todo o pasto, olhei embaixo das árvores, chamei em volta da casa, mas nada do Rex. Demorou umas 3 horas até eu encontrar o Tobias, o outro cachorro, mais pro fim da tarde, embaixo de um pé de manga que fica perto do curral velho. O Tobias era menor que o Rex, um cachorro marrom, mais medroso, que sempre ficava perto de casa. Quando eu achei ele, o bicho estava gemendo baixinho, deitado de lado, tentando se mexer, mas não conseguindo. As 2 patas da frente estavam quebradas. Eu vi na hora porque estavam tortas, em ângulos estranhos, e ele não conseguia apoiar nelas. Mas o pior era o focinho. Cara, o focinho dele estava arrancado,
Não estava cortado, estava arrancado mesmo, como se alguma coisa tivesse puxado com força. O nariz dele tinha sumido. Ficou só um buraco sangrando e parte da boca também estava machucada. Mas ele ainda estava respirando, sabe? Era uma coisa horrível de ver, porque o bicho tentava latir, mas só saía um barulho estranho, como se estivesse engasgado. Os olhos dele estavam arregalados de medo e ele tremia bastante. Meu pai chegou e quando viu o Tobias ficou branco de susto. A gente pegou o bicho com cuidado e levou ele no veterinário da cidade, que fica a uns 20 quilômetros daqui. O veterinário disse que as fraturas eram muito graves, que pareciam que o cachorro tinha caído de uma altura muito grande ou tinha apanhado de alguma coisa muito forte. E sobre o focinho, ele disse que nunca tinha visto ferimento igual, porque parecia que tinha sido arrancado por algo com muita força, mas sem usar dente ou unha. Parecia que tinha sido puxado até sair. Não teve jeito. Tiveram que sacrificar o Tobias, porque ele não ia conseguir comer nem beber água direito, e as patas não iam sarar bem. O Rex a gente nunca mais achou, até hoje. Eu e meu pai procuramos por todo canto, até nos fundos da propriedade, onde tem aquela mata fechada, mas nada. Andamos pela serra, perguntamos para os vizinhos, mas ninguém tinha visto. Só achamos uns tufos de pelo dele, grudados numa cerca de arame farpado, que divide nossa propriedade da mata, como se ele tivesse corrido desesperado e se enroscado tentando fugir de alguma coisa. O pelo estava arrancado com força. Tinha pedaços de pele junto e estava bem alto na cerca, como se o Rex tivesse saltado e se enroscado na parte de cima do arame. Era estranho, porque o Rex era um cachorro grande, mas não saltava tão alto assim. Depois disso, ninguém mais saiu de casa de noite, nem para buscar água no poço que fica ali do lado da cozinha. Minha mãe ficou com tanto medo que começou a trancar todas as portas e janelas antes de escurecer. E olha que a gente sempre dormia com tudo aberto por causa do calor. Ela dizia que sentia que tinha alguma coisa rondando pela casa de noite, que às vezes ouvia barulho de passos no quintal. Meu pai comprou um arame mais grosso para a porteira, daqueles que usam em presídio, e colocou 2 cadeados em vez de só amarrar com arame. Mas mesmo assim, ele sempre dá uma olhada antes de dormir, pega a lanterna e vai até lá ver se está tudo certo. A gente nunca mais ouviu barulho estranho, nem viu nada, mas aquela sensação de que tem alguma coisa rondando por aqui não sai da cabeça. É uma coisa que você não consegue explicar, sabe? Tipo assim, você olha para o mato e tem a sensação de que tem alguma coisa te olhando de volta. Principalmente quando você fica perto daquela mata dos fundos, parece que tem olhos te acompanhando. E o pior é que os vizinhos falam que às vezes escutam barulho de arame sendo arrastado, como se alguma coisa estivesse tentando abrir as porteiras deles também. Mas ninguém tem coragem de ir ver o que é, principalmente depois do que aconteceu aqui em casa. O seu João, que mora na fazenda do lado, disse que uma noite acordou com barulho no curral e quando foi ver, tinha uma pegada na lama bem na frente, da porta da casa dele. Disse que era 3 vezes maior que a de um boi e que tinha marcas de garras. E o filho dele, que tem uns 15 anos, falou que às vezes vê vultos se mexendo na beira da mata quando está voltando da escola de tarde. Agora todo mundo por aqui fica meio esperto quando escurece. Não é medo assim, sabe? É mais tipo um respeito, uma coisa de não mexer com o que a gente não entende. Os bichos também ficaram diferentes depois daquilo. Os bois não pastam mais perto da mata, ficam sempre no meio do pasto, longe da cerca dos fundos. E quando escurece, eles se juntam todos perto da casa, como se soubessem que é mais seguro. Porque se tem uma coisa que eu aprendi naquele dia, é que tem bichos por aí que a gente nem sonha que existem. E seja lá o que foi que fez aquilo, com os nossos cachorros e com a porteira, ainda está por aí em algum lugar. Às vezes eu penso se não foi a gente que invadiu o território dele quando meu avô comprou essa terra, e agora ele está tentando tomar de volta.
Mas é só um pensamento mesmo, porque eu não faço ideia do que pode ser uma coisa daquelas. Eu morava numa casa pequena ali no fundo do terreno da minha avó, sabe? Era uma casinha simples que meu avô tinha construído para os filhos quando eles casassem, mas que acabou ficando vazia quando todo mundo se mudou para a cidade. Eu resolvi ir morar lá porque estava trabalhando numa fazenda perto e era mais perto do que ficar na casa da minha mãe na cidade. Era uma casinha boa, tinha 2 quartos pequenos, uma cozinha, um banheiro e uma varanda na frente. O que eu mais gostava era que era sossegada e eu podia ficar na minha, sem ninguém enchendo o saco. O telhado era daqueles de zinco comum, que faz barulho quando chove e esquenta que nem forno no verão. Era baixo, devia ter uns 2 metros e meio de altura, bem simples mesmo. A casa ficava uns 100 metros da casa principal da minha avó, no meio de um terreno grande que tinha algumas árvores frutíferas e uma horta. De noite ficava bem escuro, porque não tinha poste de luz perto, só a luz da varanda que eu acendia quando precisava. Aí, numa noite, devia ser umas 3 horas da manhã, eu acordei com um barulho estranho em cima. No primeiro momento eu pensei que fosse gato, porque sempre tinha gato subindo no telhado para caçar rato ou para fugir de cachorro. Minha avó criava uns 3 gatos que ficavam soltos pelo terreno, e eles sempre andavam pela casa de noite. Mas aí eu prestei atenção melhor, e o barulho era diferente. Era como se alguém estivesse correndo de 4 patas, mas rápido demais, sabe? E era pesado demais para ser gato. O zinco fazia aquele barulho de metal quando pisava, mas era um barulho constante, como se fosse alguma coisa que sabia andar em cima do telhado sem cair. E aí a coisa começou a ir de um lado para o outro da casa, como se estivesse procurando alguma coisa. Começava de um canto, corria até o outro, parava um pouco e voltava correndo. Eu fiquei quieto ali na cama, pensando que logo parava, mas o troço continuou por uns 15 minutos. Corria para lá, corria para cá, e o zinco fazia aquele barulho de metal que você conhece, só que mais forte que gato faria. E tinha uma coisa estranha, era muito leve para o tamanho do barulho que fazia. É difícil de explicar, mas era como se fosse algo grande, mas que pesava pouco. Ou então que sabia exatamente onde pisar para não furar o telhado. Porque telhado de zinco você tem que pisar nos lugares certos, senão ele cede e você cai dentro de casa. Quando o barulho parou, eu tentei voltar a dormir, mas fiquei meio inquieto. Era uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse me observando, mas acabei pegando no sono e na manhã seguinte até esqueci do assunto. Pensei que tinha sido algum gato grande mesmo, ou talvez um gambá, que às vezes aparece por aqui. Na segunda noite aconteceu de novo, na mesma hora. Dessa vez eu levantei e fui até a janela tentar ver alguma coisa, mas não dava para ver nada, porque a casa era baixa e o telhado ficava bem em cima da minha cabeça. A janela do quarto dava para o quintal dos fundos, e eu tentei esticar o pescoço para ver se via alguma coisa em cima, mas não conseguia. Aí eu pensei em sair lá fora para olhar, mas sei lá, alguma coisa me deu um frio na barriga e eu achei melhor. Não, era uma sensação esquisita, como se não fosse seguro sair de casa naquele momento. O barulho durou mais tempo nessa segunda noite, devia ter sido uns 20 minutos, e era mais intenso, como se a coisa estivesse mais agitada. Corria de um lado para o outro, parava, voltava, e às vezes parecia que parava bem em cima do meu quarto. E aí no final eu escutei um negócio que me arrepiou todo. Parecia que a coisa tinha parado bem em cima da minha cama e estava arranhando o zinco. Não era arranhada de gato não, era mais forte, como se fosse unha grande riscando devagar. O barulho era metálico, como quando você risca zinco com prego, mas mais alto. Na terceira noite, eu resolvi fazer uma coisa. Peguei um saco de farinha de trigo que tinha na cozinha e espalhei ao redor da casa toda.
Minha avó sempre fazia isso quando queria saber se tinha bicho entrando na horta dela. Então, eu pensei que podia funcionar. Espalhei uma camada bem fina de farinha na terra, desde a porta da frente até os fundos da casa, fazendo um círculo completo. Se alguma coisa pisasse ali, ia deixar marca na farinha. Espalhei tudo antes de dormir e fiquei esperando, meio ansioso, para ver se ia acontecer de novo. Dessa vez, o barulho começou mais cedo, devia ser umas 2h30, e durou quase 1 hora. Eu fiquei acordado ouvindo aquilo com o coração disparado, porque parecia que a coisa estava mais agitada que das outras vezes. Corria de um lado para o outro sem parar, como se estivesse nervosa ou procurando alguma coisa com urgência. E às vezes fazia aquele barulho de arranhar o zinco, mas agora em vários lugares diferentes, como se estivesse testando a resistência do telhado. Eu cheguei a pensar que a coisa ia furar o zinco e cair dentro de casa. O barulho era tão alto que eu tinha certeza de que minha avó ia acordar e vir ver o que estava acontecendo, mas ela não apareceu. Quando amanheceu, eu saí correndo para ver a farinha. Ainda estava meio escuro, mas dava para ver que tinha alguma coisa errada. Cara, o que eu vi me deixou sem saber o que pensar. Tinha pegadas na farinha, mas não eram de gato, nem de cachorro, nem de nada que eu conhecia. Eram grandes, do tamanho da minha mão aberta, com marcas de garras enormes nas pontas. Tinham 4 dedos com garras bem marcadas e eram fundas, como se a coisa fosse pesada mesmo. E o mais estranho é que não tinha pegada de subida. As marcas começavam do nada, bem no meio do terreno, como se a coisa tivesse caído do céu. Ali não tinha rastro vindo de lugar nenhum. As pegadas apareciam e ponto. E tinha sangue misturado com a farinha em alguns lugares. Sangue fresco, que ainda estava meio molhado, e tinha aquele cheiro forte de sangue. Não era muito, eram umas gotas espalhadas, como se a coisa estivesse ferida ou tivesse se cortado em alguma coisa. O sangue estava mais concentrado perto das pegadas maiores, como se ela tivesse parado ali e pingado mais sangue no chão. Aí eu olhei ao redor procurando o mingau, o gato da minha avó, que sempre ficava rondando por ali. Era um gato gordo, rajado, que sempre vinha miando quando me via pedindo comida, mas naquela manhã ele não apareceu. Procurei por ele o dia inteiro. Andei por todo o terreno, chamei, deixei comida na vasilha dele, mas nada. Perguntei para minha avó se ela tinha visto o mingau e ela disse que não, que também estava estranhando. O sumiço dele. A gente procurou embaixo das árvores, no meio das plantas, nos lugares onde ele costumava dormir, mas não achamos nem sinal dele. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. E o pior é que não achamos nem pelo, nem sangue, nem nada que indicasse que tinha acontecido alguma coisa com ele ali no terreno. Minha avó ficou triste porque gostava muito daquele gato. Ele era o preferido dela. Tinha uns 5 anos que ela criava ele, desde filhote, e ele nunca tinha sumido assim. Sempre dormia na varanda da casa dela e aparecia para comer nos horários certos. E eu fiquei com aquele peso na consciência de ter espalhado a farinha, como se de alguma forma eu tivesse chamado a atenção da coisa para cima do mingau. Depois daquela noite, o barulho no telhado parou. Nunca mais aconteceu. Mas eu mudei dali uns 2 meses depois, porque não conseguia mais dormir direito. Toda vez que ouvia qualquer ruído de noite, eu ficava tenso, achando que a coisa tinha voltado. Qualquer barulho de vento no telhado, qualquer gato passando no quintal, qualquer coisa que fizesse som me deixava em pânico. E à noite, antes de dormir, eu sempre olhava para cima, para o teto, com medo de ouvir aquele barulho de novo. A sensação era de que alguma coisa tinha marcado aquele lugar e que podia voltar a qualquer momento. Minha avó até falou para eu ficar, que devia ter sido só coincidência, mas eu não conseguia mais ficar tranquilo ali.
A fazenda onde eu trabalhava tinha uma família grande morando na casa principal. Eram o patrão, a esposa e 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Era uma família unida, que sempre viveu na fazenda e conhecia todo mundo da região. A casa ficava numa área meio afastada, cercada de pasto e algumas árvores, bem tranquila durante o dia. Mas de noite, principalmente em noites de lua cheia, começaram a acontecer coisas estranhas. O primeiro a perceber foi o filho mais velho, o Roberto, que tinha uns 25 anos. Ele contou que uma noite acordou com alguém chamando o nome dele do lado de fora da casa. Era uma voz de mulher calma que falava Roberto pausadamente algumas vezes seguidas. Ele achou que fosse alguma vizinha com alguma emergência, então levantou para ver quem era. Quando olhou pela janela, não viu ninguém no quintal, mas a voz continuava chamando, sempre no mesmo tom, sempre pausada. Roberto, Roberto, Roberto. Era uma voz bonita, suave, mas que ele não conseguia identificar. Não parecia a voz de nenhuma pessoa conhecida da região. Ele ficou ali na janela por uns 10 minutos ouvindo aquilo, até que a voz parou. Na manhã seguinte, ele comentou com a família, mas todo mundo achou que ele tinha sonhado ou confundido com algum barulho da noite. Mas 15 dias depois, numa noite de lua cheia de novo, aconteceu com a filha, a Márcia. Ela também acordou com alguém chamando o nome dela do lado de fora. A mesma voz de mulher, o mesmo tom calmo e pausado. A Márcia ficou com medo e não foi ver quem era, mas contou para a família no dia seguinte. Aí, eles começaram a prestar atenção e perceberam que sempre acontecia em noites de lua cheia. E sempre era a mesma voz, chamando o nome da pessoa pelo nome completo, pausadamente, como se conhecesse a pessoa há muito tempo. O patrão, seu Joaquim, disse que ia ficar de vigília na próxima lua cheia para ver o que era aquilo. Quando chegou a noite, ele ficou acordado na sala, com as luzes apagadas, esperando para ver se a voz aparecia. Por volta da meia-noite, ele ouviu: Joaquim, Joaquim, Joaquim. A mesma voz suave de mulher, vinda do quintal. Ele foi até a porta, da frente abriu devagar e olhou para fora. O quintal estava iluminado pela lua cheia, dava para ver bem, mas não tinha ninguém ali. Mesmo assim, a voz continuava, agora mais próxima, como se a pessoa estivesse bem na frente da casa. Joaquim, Joaquim, Joaquim. O mais estranho é que a voz conhecia detalhes que só pessoas muito próximas da família saberiam. Quando chamava o Roberto, falava Roberto Carlos, que era o nome completo dele, mas que quase ninguém usava. Quando chamava a Márcia, falava Márcia Helena, igual certidão de nascimento. E quando chamava seu Joaquim, usava Joaquim Antônio, que era como só a esposa dele chamava. Isso foi acontecendo todo mês, sempre na lua cheia, sempre com a mesma rotina. A voz aparecia depois da meia-noite, chamava um membro da família por vez, sempre pelo nome completo, sempre com aquele tom calmo e paciente. E nunca pedia nada, nunca falava outra coisa além do nome da pessoa. A família ficou acostumada com aquilo, até meio ansiosa, esperando a lua cheia para ver quem ia ser chamado daquela vez. Virou quase uma tradição estranha da casa. Mas aí chegou a vez do filho mais novo, o Carlinhos, que tinha uns 17 anos, e com ele foi diferente. Numa noite de lua cheia, por volta da 1h da manhã, todo mundo ouviu a voz chamando Carlos Henrique, Carlos Henrique, Carlos Henrique. O Carlinhos acordou e disse para a família que ia ver quem era, que estava curioso. Os pais dele tentaram dissuadir, falaram para ele não ir, que era melhor deixar para lá. Mas o menino estava decidido. Ele foi até a porta da frente e abriu. A voz estava bem próxima agora, como se a pessoa estivesse ali na varanda com ele. Carlos Henrique, Carlos Henrique, Carlos Henrique. Ele saiu da casa e ficou ali parado na varanda, olhando para o quintal iluminado pela lua, tentando ver de onde vinha a voz. A família ficou na sala,
observando pela janela, com medo do que podia acontecer. Viram o Carlinhos dar alguns passos na varanda, como se estivesse seguindo a voz. Ele andava devagar, como se estivesse hipnotizado ou sendo guiado por alguma coisa. Chegou até a escada da varanda e parou ali. Aí aconteceu uma coisa que gelou o sangue de todo mundo. O Carlinhos se ajoelhou ali na varanda, bem devagar, e ficou olhando fixo para o escuro do quintal. Ficou assim por uns 20 minutos, ajoelhado, sem se mexer, como se estivesse vendo alguma coisa que mais ninguém conseguia ver. Quando a família foi buscar ele, o menino estava em transe, com os olhos arregalados, olhando fixo para frente. Não respondia quando chamavam, não reagia quando tocavam nele. Tiveram que carregar ele para dentro de casa. E mesmo assim, ele continuava com aquele olhar fixo, como se ainda estivesse vendo alguma coisa. Só depois de umas 2 horas, ele voltou ao normal, mas ficou muito estranho. Não conseguia explicar direito o que tinha acontecido. Só dizia que tinha visto uma mulher no quintal, uma mulher bonita de vestido branco, que tinha chamado ele pelo nome. E que ela sabia coisas sobre ele que ninguém mais sabia. O mais perturbador é que ele dizia: ela me chamou, ela sabia meu nome antes de eu nascer. E repetia isso várias vezes, como se fosse a coisa mais importante do mundo. A família ficou muito preocupada, porque o menino nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele desenvolveu uma obsessão com lua cheia. Sempre ficava ansioso quando o dia se aproximava, como se estivesse esperando ser chamado de novo. E às vezes falava sozinho, como se estivesse conversando com alguém que não estava ali. Dizia que a mulher de branco vinha visitar ele em sonhos e contava coisas sobre o futuro da família. A família resolveu procurar pessoas mais velhas da região para tentar entender o que estava acontecendo. Uma senhora muito antiga da cidade, Dona Francisca, disse que conhecia essa história. Falou que há muito tempo, mais de 50 anos atrás, uma mulher tinha morrido naquela propriedade em circunstâncias estranhas. Era uma mulher jovem, bonita, que tinha se apaixonado por um homem casado da região. Quando descobriram o romance, a família do homem expulsou ela da cidade. Ela não tinha para onde ir e acabou morrendo sozinha naquela propriedade, que na época estava abandonada. Antes de morrer, ela disse que ia voltar para chamar os descendentes do homem que ela amava. Dona Francisca disse que seu Joaquim era bisneto daquele homem e que por isso a mulher estava chamando a família dele. Ela queria levar um deles para ficar com ela, para não ficar mais sozinha. E tinha escolhido o Carlinhos, porque ele era o mais novo, o mais inocente. Depois dessa conversa, a família resolveu se mudar da fazenda. Venderam a propriedade e foram morar na cidade, porque não conseguiam mais ficar tranquilos ali. O Carlinhos melhorou um pouco depois da mudança, mas nunca mais foi o mesmo de antes. E as pessoas que compraram a fazenda contaram depois que também ouviam a voz nas noites de lua cheia, chamando pelos nomes dos moradores anteriores, como se a mulher ainda estivesse procurando pela família que tinha saído dali. Na fazenda onde eu trabalhava, a casa principal tinha uma varanda grande na frente, daquelas varandas antigas de fazenda, com pilares de madeira e telhado baixo. Era um lugar gostoso, sempre fresco, onde o pessoal gostava de ficar no fim da tarde, tomando café e conversando. Durante o dia era normal, mas de manhã cedo sempre acontecia uma coisa estranha. Todo dia, entre 5 e 5:30 da manhã, antes de qualquer pessoa acordar, a varanda amanhecia com cheiro de café coado e brasa, recém-acesa. Era um cheiro forte, como se alguém tivesse acabado de fazer café ali mesmo, mas não tinha ninguém acordado naquele horário. A família do patrão só acordava depois das 6, e eu e os outros funcionários chegávamos para trabalhar depois, das 7.
Eu morava numa casa pequena ali perto e às vezes acordava cedo porque não conseguia dormir. Quando passava pela varanda da casa principal para ir ver os bichos, sempre sentia aquele cheiro de café. Era muito real, muito forte, e vinha misturado com cheiro de fumaça, como se tivesse fogão a lenha aceso. Mas quando eu olhava, não tinha nada. A varanda estava vazia e escura. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça, ou talvez cheiro vindo de alguma casa vizinha. Mas o cheiro era muito específico, muito localizado na varanda. E sempre no mesmo horário, como se fosse um ritual. Comentei com outros funcionários, e alguns disseram que também já tinham percebido o cheiro quando chegavam cedo. O seu João, que trabalha no curral e sempre chega antes de todo mundo, disse que todo dia, quando passava pela varanda, sentia cheiro de café fresquinho. Ele até brincava que alguém estava fazendo café escondido e não convidava ninguém. Mas a gente sabia que não tinha ninguém acordado naquele horário. Aí um dia a dona da casa, Dona Helena, resolveu fazer um teste. Ela deixou uma caneca vazia em cima da mesa da varanda antes de dormir, só para ver se acontecia alguma coisa. Era uma caneca branca, comum, que ela usava todo dia para tomar café. Deixou bem no centro da mesa, virada para cima, e foi dormir. Na manhã seguinte, quando ela desceu para fazer o café da família, a caneca estava com café. Café quente, fumegando, como se tivesse acabado de ser servido. Ela ficou sem entender nada, porque tinha certeza de que a caneca estava vazia na noite anterior. E o café estava bem forte, bem coado, do jeito que ela gostava. Dona Helena chamou o marido para ver, e os dois ficaram conversando sobre aquilo, tentando entender o que tinha acontecido. Ela disse que ia experimentar o café, só para ver se era café normal. Tomou um gole e fez uma cara estranha. Disse que o café estava bom, mas tinha um gosto estranho no final, meio metálico. Depois de uns minutos, ela disse que o gosto metálico estava ficando mais forte e que estava sentindo o gosto de sangue na boca. Ficou preocupada e foi escovar os dentes, mas o gosto não saía. Aí ela começou a falar coisas estranhas, meio desconexas, como se estivesse confusa. O marido dela ficou preocupado e levou ela no médico da cidade. O médico examinou e disse que ela estava bem fisicamente, mas que parecia estar meio desorientada. Receitou uns remédios para acalmar e mandou ela descansar. Mas desde aquele dia, Dona Helena nunca mais foi a mesma pessoa. Ela começou a falar coisas que não faziam sentido, misturava assuntos, às vezes falava sozinha como se estivesse conversando com alguém que não estava ali. A família ficou muito preocupada porque ela sempre foi uma pessoa muito lúcida e organizada. O médico disse que podia ser início de algum problema neurológico, mas os exames não mostraram nada. E o pior é que ela desenvolveu uma obsessão com aquele café da varanda. Todo dia ela acordava cedo e ia ver se tinha café na mesa. Quando não tinha, ela ficava irritada e falava que ela não tinha vindo naquele dia. Quando perguntavam quem era ela, Dona Helena não sabia explicar, só dizia que era a pessoa que fazia o café. O marido dela resolveu retirar a mesa da varanda para ver se Dona Helena parava com aquela obsessão, mas mesmo sem a mesa, o cheiro de café continuava aparecendo todo dia no mesmo horário. E Dona Helena continuava indo lá de manhã, procurando pelo café, ficando agitada quando não encontrava. A situação foi piorando com o tempo. Dona Helena começou a ter episódios onde falava com pessoas que não estavam ali. Respondia perguntas que ninguém tinha feito e às vezes ficava horas parada na varanda, olhando para o vazio, como se estivesse observando alguma coisa. A família teve que contratar uma pessoa para cuidar dela, porque não era mais seguro deixar ela sozinha. Os médicos não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Todos os exames davam normais, não tinha sinal de derrame, tumor ou qualquer outra doença. Era como se alguma coisa tivesse afetado a mente dela de um jeito que a medicina não conseguia entender. E tudo começou depois que ela tomou aquele café que apareceu na varanda.
Eu e os outros funcionários ficamos meio receosos de passar pela varanda de manhã cedo depois disso. O cheiro de café continuava aparecendo todo dia, pontual, sempre, no mesmo horário, mas agora tinha uma sensação diferente, como se fosse um convite perigoso. Ninguém mais teve coragem de deixar caneca na varanda para ver o que acontecia. Alguns funcionários mais antigos da fazenda contaram que a mãe do patrão, que tinha morrido há uns 10 anos, tinha o costume de acordar muito cedo para fazer café, na varanda. Ela gostava de ficar ali sozinha, tomando café e vendo o sol nascer antes da casa acordar. E ela sempre fazia café muito forte, que ficava com gosto amargo. Falaram também que ela tinha morrido de uma hemorragia interna e que vomitou muito sangue antes de morrer. E que nos últimos dias de vida ela estava meio confusa, falando coisas estranhas, como se estivesse vendo pessoas que não estavam ali. Era muito parecido com o que estava acontecendo com Dona Helena. O cheiro de café na varanda continuou aparecendo todos os dias até eu sair da fazenda. E Dona Helena nunca mais melhorou, continuou falando coisas desconexas e tendo episódios estranhos. A família acabou se mudando da fazenda uns 2 anos depois, porque não conseguiam mais lidar com a situação. Soube depois que a casa ficou vazia por um tempo, mas que as pessoas que passavam pela estrada de manhã cedo ainda sentiam cheiro de café vindo da varanda. Era como se a rotina continuasse, mesmo sem ninguém morando ali. A fazenda onde eu trabalhava tinha uma casa antiga, daquelas casas grandes de fazendeiro de antigamente. Era uma construção bem imponente, com 2 andares, varanda grande e jardim na frente. O primeiro andar era onde funcionava tudo: sala, cozinha, quartos, e era onde a família do patrão morava. Mas o segundo andar estava abandonado há anos. O patrão contou que quando ele era criança, toda a família usava a casa inteira, mas com o tempo o pessoal foi se mudando para a cidade e o segundo andar ficou sem uso. Aí, uns 15 anos atrás, eles tiraram a escada que dava acesso lá em cima, porque estava dando problema de estrutura e ficou perigoso subir. Desde então, ninguém mais subia no segundo andar. Eu morava numa casinha menor no terreno da fazenda, uns 100 metros da casa principal, e do quintal da minha casa dava para ver as janelas do segundo andar. Eram 3 janelas grandes, com aquelas venezianas antigas de madeira que ficavam sempre fechadas. Durante o dia era normal, as janelas fechadas, tudo quieto lá em cima. Mas de noite sempre me chamava a atenção aquelas janelas, porque ficavam bem destacadas contra o céu. Aí, numa noite, eu estava na varanda da minha casa, tomando uma cerveja depois do jantar, quando vi uma luz se acender lá em cima. Era uma luz fraca, amarelada, como de lampião ou vela, que apareceu numa das janelas do segundo andar. Achei estranho, porque ninguém tinha como subir lá, não tinha escada nem nada. Pensei que podia ser reflexo de alguma luz de fora, ou talvez algum problema elétrico, mas aí a luz apagou e acendeu em outra janela, e depois em outra. Era como se alguém estivesse andando de um cômodo para o outro lá em cima, acendendo e apagando as luzes conforme se movia. Fiquei observando por uns 20 minutos e as luzes continuaram se movendo, sempre fraca, sempre amarelada, como luz de lampião mesmo. Na manhã seguinte, comentei com o patrão sobre as luzes e ele disse que às vezes acontecia mesmo, que devia ser algum problema na instalação elétrica antiga. Falou que já tinha chamado eletricista para ver, mas como ninguém usava o segundo andar mesmo, não era prioridade consertar. Disse para eu não me preocupar porque não oferecia perigo. Mas as luzes continuaram aparecendo toda noite. E aí, numa noite, eu vi uma coisa que me deixou muito mais inquieto. Tinha uma luz acesa numa das janelas, e eu estava olhando distraído quando vi uma silhueta passar na frente da luz. Era claramente uma pessoa, parada na janela, olhando para fora.
Dava para ver o contorno bem definido e a pessoa estava usando um chapéu. Eu fiquei observando e a silhueta ficou ali por uns 10 minutos, parada, como se estivesse olhando a propriedade lá de cima. Depois se afastou da janela e a luz apagou. Era impossível ter alguém lá em cima, não tinha como subir, mas eu tinha visto claramente uma pessoa na janela. Contei para o patrão de novo, mas ele disse que devia ter sido sombra ou reflexo, ou é coisa da minha imaginação. Falou que a casa era muito antiga e às vezes criava essas ilusões visuais. Mas eu sabia que não tinha sido ilusão, tinha visto uma pessoa de verdade. Aí eu comecei a prestar mais atenção e percebi que a silhueta aparecia quase toda noite. Sempre na mesma janela, sempre com chapéu, sempre olhando para a propriedade, como se estivesse vigiando. E sempre ficava ali por alguns minutos antes de se afastar. Era como se alguém estivesse fazendo uma ronda, verificando se estava tudo certo. Outros funcionários da fazenda também começaram a reparar. O seu Zé, que trabalhava no curral, disse que várias vezes tinha visto a silhueta na janela quando chegava de madrugada para tirar leite. E a Dona Maria, que cozinhava na casa principal, falou que às vezes via luz no segundo andar quando chegava de manhã cedo. O patrão acabou ficando curioso e resolveu dar uma olhada lá em cima. Pegou uma escada grande do celeiro e encostou na parede externa da casa, do lado de uma das janelas do segundo andar. Eu ajudei ele a subir porque a escada era pesada e tinha que segurar firme. Quando ele conseguiu chegar na janela e olhar lá dentro, ficou meio surpreso. Disse que o chão estava empoeirado, como era de esperar depois de tantos anos sem ninguém pisar lá. Mas tinha pegadas no chão. Pegadas bem definidas, como se alguém andasse por lá regularmente. E as pegadas levavam de um cômodo para o outro, exatamente como as luzes que eu via se movendo de noite. Ele chamou mais 2 funcionários e os 3 subiram pela janela para dar uma olhada completa no segundo andar. Ficaram lá em cima uns 40 minutos, examinando tudo. Quando desceram, estavam meio abalados. Disseram que realmente tinha pegadas frescas pelo chão todo, como se alguém tivesse estado lá recentemente. E numa das mesas tinha uma lamparina antiga, como se alguém usasse ela para se iluminar. O mais estranho é que as pegadas não chegavam perto de nenhuma das janelas por onde eles tinham subido. Era como se a pessoa que andava lá em cima entrasse e saísse por outro lugar, mas não tinha outro acesso. Todas as outras janelas eram muito altas e não tinha como subir por elas. Depois disso, o patrão mandou fechar todas as janelas do segundo andar com tábuas para impedir que alguém entrasse por lá. Mas as luzes continuaram aparecendo, agora filtradas pelas frestas das tábuas. E a silhueta também continuou aparecendo, agora nas frestas, como se a pessoa lá em cima tivesse se adaptado às mudanças. O patrão chegou a comentar com alguns vizinhos mais antigos sobre o que estava acontecendo. Um deles, o seu Antônio, que conhecia a história da fazenda há muito tempo, disse que o avô do patrão tinha o costume de subir no segundo andar toda noite para vigiar a propriedade. Ele usava um chapéu de palha e uma lamparina e ficava olhando pela janela para se certificar de que estava tudo certo com os bichos e com os funcionários. O avô do patrão tinha morrido há uns 20 anos, mais ou menos na época em que tiraram a escada do segundo andar. Seu Antônio disse que ele era muito apegado à fazenda e muito protetor com a família. Era capaz de continuar fazendo sua ronda noturna mesmo depois de morto. Eu continuei vendo a silhueta na janela quase toda noite até sair da fazenda, uns 6 meses depois. E outros funcionários que continuaram trabalhando lá falaram que a presença permaneceu. Alguns até achavam reconfortante saber que tinha alguém vigiando a propriedade de noite, como se fosse um guardião. Nunca aconteceu nada ruim por causa daquela presença. Pelo contrário, a fazenda sempre foi muito tranquila, nunca teve roubo, nunca teve problema sério com os bichos. Era como se realmente tivesse alguém cuidando de tudo lá de cima,
protegendo a propriedade e a família. Cara, essa história que vou contar aconteceu na fazenda do meu tio, lá no interior. É uma fazenda antiga, que pertencia ao meu bisavô, e a casa principal é daquelas de fazenda mesmo, sabe? Bem grande, com corredor comprido, vários quartos e aquelas paredes grossas de tijolo. A casa tem mais de 100 anos e sempre teve umas histórias estranhas. Mas a gente nunca dava muito crédito porque achava que era coisa de gente antiga, querendo assustar os mais novos. Eu fui passar umas semanas lá porque estava desempregado e meu tio ofereceu trabalho cuidando do gado. Era um bom negócio para mim, porque além do salário, eu podia ficar hospedado na casa sem pagar nada. A casa era grande demais para só meu tio e minha tia, então eles gostavam de ter gente morando lá. Tinham uns 5 quartos e eu fiquei num do meio do corredor que era bem arejado e confortável. Nos primeiros dias estava tudo normal. Eu acordava cedo, ia cuidar dos bichos, voltava para almoçar, descansava um pouco à tarde e depois ia ver o gado de novo no fim do dia. À noite, a gente ficava conversando na sala, assistindo televisão e cada um ia dormir no seu horário. A casa era silenciosa. Só se ouvia o barulho normal de casa antiga, madeira estalando, vento nas telhas, essas coisas. Aí, numa noite, devia ser umas 2 horas da manhã, eu acordei com um barulho estranho. Era um assobio baixinho, meio melódico, como se alguém estivesse assobiando uma música que eu não conhecia. No começo pensei que fosse meu tio ou minha tia acordados, talvez assobiando distraídos enquanto faziam alguma coisa. Mas o assobio estava vindo do corredor e parecia que estava se movendo. Eu prestei atenção e percebi que o som vinha de longe, lá do fundo da casa, e estava se aproximando devagar. Era como se alguém estivesse caminhando pelo corredor assobiando, mas os passos não faziam barulho. Só o assobio mesmo, aquele som baixinho e contínuo que ia ficando mais perto. A melodia era estranha, meio triste, como aquelas músicas antigas que os velhos cantam. O assobio foi se aproximando até parar bem na frente da porta do meu quarto. Aí ele ficou ali, parado, por uns 5 minutos. Eu estava deitado na cama, sem coragem de me mexer, ouvindo aquele som bem na minha porta. Era como se alguém estivesse ali do lado de fora, parado, só assobiando baixinho. O som era muito claro, não tinha como ser coisa da minha cabeça. Depois de um tempo, o assobio parou e eu ouvi uns passos leves se afastando. Mas eram passos diferentes, como se a pessoa estivesse caminhando na ponta dos pés, bem devagar. Eu fiquei ali acordado até amanhecer, meio nervoso, pensando no que poderia ter sido. Na manhã seguinte, comentei com meu tio, e ele disse que, às vezes, ouvia barulhos estranhos também, mas que achava que era o vento ou algum bicho no telhado. Na segunda noite aconteceu de novo, na mesma hora. O assobio começou lá do fundo da casa e veio vindo devagar pelo corredor até parar na minha, no porta. Dessa vez durou mais tempo, uns 10 minutos. E a melodia era a mesma, aquela música triste e antiga que eu não conseguia identificar. Quando parou, ouvi os passos se afastando de novo, bem leves, quase imperceptíveis. Eu resolvi fazer um teste na terceira noite. Deixei a porta do quarto entreaberta, só uma fresta, para ver se conseguia ver alguma coisa quando o assobio chegasse. E aconteceu de novo, no mesmo horário. O som veio pelo corredor devagar até parar na minha porta. Eu olhei pela fresta, mas não vi nada. O corredor estava escuro, mas dava para ver que não tinha ninguém ali. Mesmo assim, o assobio continuava, bem claro, como se alguém estivesse parado bem na minha frente. Aí eu criei coragem para abrir a porta. Levantei da cama bem devagar, fui até a porta e abri de uma vez. Não tinha ninguém no corredor, mas senti uma corrente de ar gelado que me arrepiou todo. E tinha um cheiro estranho no ar, cheiro de cigarro de palha queimando. Era um cheiro forte, como se alguém tivesse acabado de acender um cigarro bem ali na minha frente. O que mais me impressionou foi o frio.
Era uma noite quente, abafada, mas quando abri a porta veio aquela corrente de ar gelado que me deu calafrios. E o cheiro de cigarro era muito real, muito forte. Não era coisa da minha imaginação. Eu fiquei ali parado uns 2 minutos, olhando para o corredor vazio, sentindo aquele cheiro e aquele frio estranho. Quando contei para o meu tio de manhã, ele ficou pensativo e disse que meu bisavô fumava cigarro de palha e tinha o costume de caminhar pela casa de madrugada quando não conseguia dormir. Ele morreu há mais de 20 anos, mas sempre foi muito apegado àquela casa. Minha tia também disse que às vezes sentia cheiro de cigarro de palha pela casa, mesmo ninguém fumando. Depois disso, o assobio continuou acontecendo quase toda noite. Sempre no mesmo horário, sempre a mesma rotina. Começava lá do fundo da casa, vinha pelo corredor, parava na minha porta por alguns minutos e depois se afastava. E sempre que eu abria a porta tinha aquele ar gelado e o cheiro de cigarro. Meus tios falaram que era normal na casa, que sempre aconteceram coisas estranhas, mas que nunca fizeram mal para ninguém. Eles achavam que era meu bisavô mesmo, que continuava fazendo sua ronda noturna pela casa. Disseram que ele era muito protetor com a família e com a propriedade, e que talvez ainda estivesse cuidando de tudo mesmo depois de morto. Eu acabei me acostumando com o assobio. Depois de umas 2 semanas, não me incomodava mais. Era como se fosse parte da rotina da casa. Às vezes, até esperava o som, porque sabia que ia vir na mesma hora. E o cheiro de cigarro acabou virando familiar também. Era como se realmente fosse meu bisavô dando uma volta pela casa antes de dormir. O que eu nunca entendi foi porque ele parava sempre na porta do meu quarto. Meus tios falaram que ele fazia isso com todos os quartos onde tinha gente dormindo, como se fosse verificar se estava tudo bem. Era um jeito dele de cuidar da família, mesmo depois de morto. E realmente, durante o tempo que fiquei lá, nunca aconteceu nada ruim na casa. Era como se alguma coisa estivesse protegendo aquele lugar. Quando saí da fazenda, alguns meses depois, até senti falta daquele assobio. Tinha virado parte da minha rotina. Era quase reconfortante saber que tinha alguém cuidando da casa durante a noite. E até hoje, quando vou visitar meus tios, às vezes ainda ouço o assobio no corredor, sempre pontual, sempre na mesma hora. Na propriedade onde eu trabalhava, tinha uma cerca bem grande que dividia o pasto do gado da área de plantação. Era uma fazenda antiga, da família do patrão há 3 gerações. E aquela cerca estava lá há muito tempo. Era daquelas cercas tradicionais, com mourão de madeira de lei e 5 fios de arame farpado que ia até longe, quase 1 quilômetro. Os mourões eram grossos, de aroeira, bem firmes, mas já estavam meio carcomidos pelo tempo. Durante o dia, a cerca era normal. Separava os pastos e pronto. Mas de noite, sempre dava uma sensação estranha por causa do vento que fazia barulho no arame. A cerca ficava na divisa da propriedade com uma área de mata nativa, que ninguém mexia. Era uma mata fechada, densa, cheia de árvores grandes e cipós, que servia de corredor para bichos selvagens. Às vezes, a gente via rastro de anta, veado e até onça por ali. O patrão sempre falava pra gente ter cuidado quando trabalhava perto da mata, principalmente no fim do dia, porque podia ter bicho perigoso. Aí, numa madrugada, eu estava voltando da cidade. Devia ser umas 2 horas da manhã. Tinha ido resolver uns problemas no banco e acabei ficando até tarde na casa de um primo. Quando passei pela estrada que fica do lado da cerca, eu vi uma coisa que não conseguia entender. Tinha um vulto preto bem grande que estava se movendo em cima da cerca. Mas não estava andando normal, não. Estava saltando de mourão em mourão, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Era uma coisa absurda, porque os mourões ficam distantes uns dos outros, uns 3 metros cada um, e a pessoa teria que dar saltos enormes para conseguir ir de um para o outro. E ainda por cima, em cima do arame farpado, que é perigoso demais. Qualquer pessoa normal ia se cortar todo ou perder o equilíbrio e cair.
Mas aquela coisa saltava com facilidade, como se o arame farpado nem existisse. Eu parei o carro na beira da estrada para ver melhor. O vulto era bem escuro, recortado contra o céu que estava meio nublado. Era maior que uma pessoa normal, devia ter uns 2,5 metros de altura e meio encurvado, como se fosse corcunda. Parecia que tinha braços compridos que balançavam quando ele saltava, e as pernas também eram diferentes, mais compridas e magras que o normal. A silhueta era estranha, não parecia totalmente humana. Ele saltava devagar, sem pressa, como se estivesse passeando. Ia de um mourão para o outro, parava um pouco em cima de cada um, como se estivesse observando alguma coisa, e depois continuava. Era uma coisa muito estranha de ver, porque parecia que ele estava equilibrado perfeitamente em cima do mourão, sem se segurar em nada, mesmo com o vento que balançava os arames. Eu fiquei ali parado uns 5 minutos, só observando aquilo, tentando entender o que era. Pensei que podia ser algum bêbado tentando atravessar a cerca de um jeito diferente, mas não fazia sentido. Ninguém conseguiria saltar daquele jeito, e muito menos ficar equilibrado em cima dos mourões. E o tamanho era grande demais para ser pessoa normal. Aí eu lembrei que o João, que trabalhava comigo na fazenda, morava numa casa perto dali. Resolvi ir chamar ele para ver também, porque ninguém ia acreditar se eu contasse aquilo sozinho. O João era uma pessoa séria. Tinha mais de 50 anos, trabalhava na fazenda há muito tempo. Se ele visse também, ia dar mais credibilidade para a história. Fui até a casa dele, que ficava uns 500 metros dali, e bati na porta. Demorou um pouco, mas ele atendeu, meio zonzo de sono. Expliquei para ele o que estava vendo e pedi para ele vir comigo. No começo, ele achou que eu estava brincando, mas quando viu que eu estava sério, ele pegou uma lanterna e veio junto. A gente ficou ali parado na beira da estrada observando aquilo por uns 10 minutos. O vulto continuava saltando, indo e voltando pela cerca, como se estivesse procurando alguma coisa. Às vezes, ele parava num mourão e ficava ali parado, só olhando, e depois voltava a saltar. Era hipnotizante de ver, porque os movimentos eram fluidos, como se ele tivesse feito aquilo a vida inteira. O João estava tão impressionado quanto eu. Ele ficava sussurrando: "Que diabos é aquilo? Nunca vi coisa igual." A gente ficou especulando se podia ser algum tipo de bicho que a gente não conhecia, ou se era pessoa mesmo fazendo alguma coisa estranha, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Aí, o João resolveu pegar o celular para filmar, porque ninguém ia acreditar naquilo se a gente contasse. Era um celular novo, que ele tinha comprado fazia pouco tempo, e filmava bem. Ele ligou a câmera e mirou no vulto, tentando focar na figura. A tela do celular iluminou nossos rostos, e aí aconteceu uma coisa que me gelou o sangue. Quando o João ligou a câmera e mirou no vulto, a coisa parou. Parou assim, do nada, bem em cima de um mourão, e virou para olhar na nossa direção. Era como se ela tivesse sentido que estava sendo filmada e não gostou. A gente estava a uns 100 metros de distância, mas dava para sentir que ela estava olhando diretamente para a gente. Cara, quando eu vi aquilo, eu quase desmaiei. Não era cara de gente nem de bicho conhecido. Era uma mistura esquisita, como se fosse um homem, mas deformado, misturado com alguma outra coisa. A cabeça era grande demais e tinha um formato estranho, meio alongada, e os olhos brilhavam no escuro, como olho de bicho quando pega luz, mas muito mais intenso. O João conseguiu ver melhor que eu porque estava segurando o celular e olhando pela tela. Depois ele me disse que parecia um homem fundido com um cavalo, morto. Sei lá o que isso quer dizer, mas a cara era horrível mesmo. Tinha uma boca muito grande que abriu quando ela olhou para a gente e deu para ver dentes, muitos dentes pequenos e afiados. E o pescoço era comprido demais, como se fosse esticado. O João desmaiou ali mesmo, caiu duro no chão do lado do carro.
O celular voou da mão dele e bateu no asfalto. Eu fiquei desesperado, tentando acordar ele, balançando, chamando o nome dele. Estava com medo de deixar ele ali sozinho para ir buscar ajuda, mas também estava apavorado demais para saber o que fazer. Quando olhei de novo para a cerca, o vulto tinha sumido. Não estava mais lá, não tinha rastro, nada. Era como se tivesse simplesmente desaparecido no ar. Fiquei olhando a cerca toda, tentando ver se ele tinha descido e estava andando pela mata, mas não via movimento nenhum. O João acordou depois de uns 5 minutos, mas estava confuso, meio desoriented. Perguntava onde estava, o que tinha acontecido. E quando foi se levantar, eu vi que ele estava com uns cortes no pescoço. Não eram cortes fundos, mas estavam sangrando. Eram 3 riscos paralelos, como se alguém tivesse riscado ele com unha, mas unha grande e afiada. Ele tinha desmaiado, e não tinha ninguém perto dele além de mim. E eu não tinha tocado nele, e o celular dele estava derretido. Não estou brincando, não. O negócio estava deformado, como se tivesse derretido de calor. A tela estava toda torta, derretida, e a parte de trás também estava deformada. O plástico tinha virado uma massa disforme e não ligava mais. Cheirava a queimado, como se tivesse pego fogo por dentro. A gente foi embora dali rapidinho e nunca mais voltou naquele horário. Levei o João no postinho de saúde da cidade para cuidar dos cortes no pescoço. E a enfermeira disse que pareciam arranhões de animal, mas eram muito profundos e organizados para ser de bicho comum. Teve que dar ponto em um dos cortes. Contamos para o dono da fazenda no dia seguinte, mas ele achou que a gente estava inventando história. Disse que devia ter sido algum bêbado andando na cerca e que o João tinha se cortado em alguma coisa quando desmaiou. Não acreditou na história do celular derretido, mesmo a gente mostrando os restos para ele. Mas eu sei o que vi, e o João também lembra, mesmo tendo desmaiado. A gente nunca mais falou muito sobre aquilo, mas às vezes, quando a gente se encontra, ele olha para o pescoço onde ficaram as cicatrizes e a gente se entende sem precisar falar nada. Depois disso, sempre que eu passo por aquela cerca, mesmo de dia, eu fico meio nervoso. E algumas pessoas da região falam que já viram vultos estranhos por ali, mas todo mundo tem medo de contar direito porque acham que vão chamar de maluco. O seu Antônio, que tem uma propriedade do outro lado da mata, disse que às vezes escuta barulho estranho de noite, como se alguma coisa estivesse balançando os arames da cerca. Eu não sei o que era aquilo, mas sei que não era coisa deste mundo. Tinha uma inteligência ali, alguma coisa que sabia que estava sendo observada e não gostou. E o pior é que às vezes, quando estou passando por lá de carro, eu tenho a impressão de ver alguma coisa se mexendo entre os mourões, principalmente quando está meio escuro. Mas eu nunca mais parei para olhar direito. Prefiro acelerar e sair dali o mais rápido possível. Eu trabalhava cuidando de umas ovelhas e carneiros numa propriedade meio afastada da cidade. O dono tinha uma fazenda grande, uns 50 alqueires, mas a parte onde ficavam as ovelhas era separada, numa área menor perto da casa da administração. Era um serviço tranquilo, eu gostava dos bichos e eles já me conheciam bem. Eram uns 40 carneiros e ovelhas, a maioria Santa Inês, que são resistentes e se adaptam bem ao clima daqui. Todo dia de manhã eu levava a ração, limpava o curral, via se estava tudo certo com eles, se não tinha nenhum machucado ou doente. O curral ficava uns 300 metros da casa principal. Era cercado com tela alta e tinha uma porteira de madeira, com trinco. Dentro tinha um cocho grande para ração e um bebedouro automático que puxava água de um poço artesiano. Os bichos eram mansos, vinham na minha mão quando eu chamava, e eu conhecia cada um deles. Tinha uma ovelha preta que eu chamava de Pretinha, que sempre vinha primeiro quando eu chegava com a comida. E tinha um carneiro grande, meio agressivo com os outros machos,
que eu apelidei de Coronel porque ele mandava no curral. À noite eu sempre dava uma última olhada antes de ir embora, mais para ver se a porteira estava bem fechada e se não tinha nenhum bicho machucado. A fazenda tinha problema com o cachorro do mato às vezes, então a gente sempre ficava de olho. Naquela noite eu estava meio atrasado porque tinha parado na cidade para comprar remédio para o meu pai, que estava com dor nas costas. Quando cheguei na propriedade já estava escuro, devia ser umas 7 horas, mas eu resolvi dar uma olhada nos bichos mesmo assim. Era minha responsabilidade, e eu sempre fazia isso antes de ir para casa. Quando cheguei perto do curral, eu já senti que tinha alguma coisa estranha. Os carneiros estavam meio agitados, o que não era normal, porque à noite eles ficam quietos, deitados, descansando, mas eles estavam balindo, andando de um lado para o outro, como se alguma coisa tivesse incomodado eles. Pensei que podia ser cachorro do mato rondando, porque quando eles sentem cheiro de predador ficam nervosos assim. Mas não tinha cheiro estranho no ar, nem barulho de mato se mexendo. Aí, de repente, eles começaram a berrar, mas não era aquele barulho normal que eles fazem quando estão com fome ou chamando uns aos outros. Era um berro de desespero, sabe? Como quando eles veem cachorros se aproximando ou sentem perigo. Era um som que eu nunca tinha ouvido eles fazerem, muito agudo e desesperado. Todos eles começaram a berrar ao mesmo tempo e a correr para o outro lado do curral, se amontoando num canto, como se estivessem fugindo de alguma coisa. Eu peguei a lanterna que sempre carregava no cinto e fui correndo para o curral ver o que estava acontecendo. A lanterna era dessas antigas, bem forte, que meu pai usava quando trabalhava em mina. Quando cheguei perto da cerca e acendi a luz, eu vi uma coisa que até hoje me dá arrepio de lembrar. Tinha uma figura agachada no meio do curral, de costas para mim, curvada sobre um dos carneiros que estava caído no chão. A coisa estava arrancando a lã do carneiro com as mãos, assim como se estivesse descascando uma laranja. Era muito estranho, porque ela fazia isso devagar, com cuidado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Não era como o bicho selvagem que mata para comer, que é tudo rápido e violento. Era mais como se fosse um trabalho, como se ela tivesse experiência nisso. A lã saía em tufos grandes e ela ia empilhando do lado, como se fosse guardar para depois. Eu não conseguia ver direito o que era, porque estava escuro, e a lanterna estava meio fraca, mas dava para ver que tinha muito pelo. Era uma coisa bem peluda, com pelos compridos que balançavam quando ela se mexia. E era grande, maior que uma pessoa normal. Devia ter uns 2 metros de altura, mesmo agachada. Os braços eram compridos e magros, mas pareciam fortes, e as mãos eram enormes, com dedos longos que se mexiam rápido enquanto arrancavam a lã. A postura era estranha, como se ela fosse humana, mas não fosse ao mesmo tempo. A coluna era curvada demais e a cabeça ficava muito baixa, quase colada no carneiro. Aí eu acendi a lanterna direito e mirei nela, tentando ver melhor o que era aquilo. A luz piscou, deu uma falhada, como se a bateria estivesse fraca, e quando voltou a funcionar a coisa não estava mais lá. Tinha sumido. Eu fiquei parado ali sem entender nada, olhando para o curral, tentando ver para onde ela tinha ido. Mas não tinha como ela ter saído tão rápido assim. O curral era fechado com tela de 2 metros de altura e eu estava bem na entrada, que era o único lugar por onde podia sair. E eu não tinha visto nem ouvido nada se mexendo. Aí eu entrei no curral e vi o carneiro no chão. Era o Coronel, aquele carneiro grande que eu falei. O bicho estava morto, com o corpo meio retorcido, numa posição estranha, como se tivesse morrido em agonia. E os olhos tinham sumido. Os 2 olhos tinham sido arrancados, mas não tinha sangue escorrendo. Era como se tivessem sido tirados com cuidado, sem machucar o resto da cara. As órbitas estavam limpas, meio secas, como se quem fez aquilo soubesse exatamente como tirar sem fazer bagunça. E aí eu vi as marcas de dentes no pescoço do carneiro. Mas não eram marcas de cachorro, nem de onça, nem de nada que eu conhecia.
Eram muito fundas e grandes, como se fosse de um bicho com dentes enormes, mas eram organizadas demais para ser de animal selvagem. Tinha duas marcas principais, como se fossem presas, uma de cada lado do pescoço, que tinham perfurado até a coluna. E ao redor tinha várias marcas menores, como se fosse uma boca cheia de dentes pequenos. O pescoço do carneiro estava todo perfurado, mas de um jeito estranho, como se quem fez aquilo soubesse exatamente onde morder para matar rápido, sem que o bicho sofresse muito. O que mais me impressionou foi que não tinha sangue espalhado pelo chão. Normalmente, quando um bicho mata outro para comer, fica sangue para todo lado. É uma bagunça. Mas ali estava tudo limpo. Só o carneiro morto no chão com aquelas marcas no pescoço. E a lã que tinha sido arrancada estava empilhada do lado, certinha. Como se alguém tivesse feito aquilo com propósito, não por instinto. Eu fiquei com tanto medo que nem consegui mexer o carneiro morto dali. As pernas estavam tremendo e eu só conseguia pensar em sair daquele lugar o mais rápido possível. Fechei a porteira do curral e saí correndo para o carro. Só voltei no dia seguinte com o dono da propriedade para mostrar para ele. A gente enterrou o carneiro e ele disse que devia ter sido algum bicho selvagem que desceu da serra. Falou que às vezes aparece onça por aqui ou cachorro do mato, mas que era raro atacar dentro do curral. Mas eu sei que não foi onça nem cachorro do mato não. Onça mata de um jeito diferente, morde a nuca ou a garganta e arrasta a presa para comer em outro lugar. E não fica arrancando lã devagar como se fosse trabalho. E cachorro do mato é pequeno demais para fazer aquelas marcas de dente. Sem falar que bicho selvagem não some no ar assim, sem fazer barulho, sem deixar rastro. Depois disso, eu sempre saía de lá antes de escurecer. Nem que tivesse que voltar no outro dia para terminar o serviço, eu não ficava ali de noite. E mudei minha rotina, passei a chegar mais cedo de manhã para compensar. Os outros carneiros ficaram estranhos por uns dias. Se juntavam todos num canto do curral. E não saíam dali nem para comer direito. Era como se eles soubessem que tinha alguma coisa errada ali, que aquele lugar não era mais seguro. A Pretinha, aquela ovelha preta que sempre vinha na minha mão, passou a ficar arredada. Não se aproximava mais de mim como antes. E todos eles ficaram mais assustados. Qualquer barulho diferente já faziam eles se agruparem e ficarem alertas. Era como se tivessem perdido a confiança no lugar. Nunca mais aconteceu nada igual, mas eu sempre ficava de olho, principalmente quando tinha que chegar mais tarde ou quando o tempo estava fechado. E até hoje, quando eu passo por aquele lugar, eu sinto um negócio estranho, como se alguma coisa estivesse me observando da mata que fica atrás do curral. É uma sensação que você não consegue explicar, mas é real. Como se alguma coisa continuasse por ali, esperando a oportunidade certa para voltar.